Nós iremos trabalhar com você hoje na frente de Física 2, mais especificamente o seu módulo 11, o assunto magnetismo. Quando a gente fala em magnetismo, a primeira coisa que vem à nossa mente, sem dúvida, é falar sobre ímãs. E todas as vezes que a gente vai falar de magnetismo, das fontes de campo magnético, dos vetores de indução magnética, o ímã é uma estrutura que vai fazer parte do nosso estudo. Desde criança nós temos algum tipo de relação com ímãs. Quando criança, a gente, quando obtinha um ímã, fazia dele um instrumento de brincadeira. Quando a gente fala em ímã, o que é que a gente está se referindo? Alguma estrutura que nos permite atrair, principalmente, o metal denominado ferro. Os ímãs têm a propriedade de atrair objetos de ferro. Obviamente, muitas vezes uma pessoa pode, de maneira errônea, afirmar que o ímã atrai todos os objetos metálicos, não necessariamente. Para que os objetos metálicos sejam atraídos pelos ímãs, eles precisam ter propriedades magnéticas. Eles precisam ter na sua composição ou na sua presença uma estrutura denominada magnetita. Então, esse nosso amiguinho aqui, ele é fundamental para que esse fenômeno, ou essa situação ou condição de atração ocorra. Aqueles metais ou aqueles minerais que possuem essas características, você vai chamar de ímãs naturais. O que seria ímã natural? Minerais com essas propriedades magnéticas que permitam acontecer a atração. Magnetita e os demais minerais com propriedades magnéticas são denominados de ímãs naturais. Os ímãs que forem produzidos de maneira industrial ou sintética, nós vamos chamar de ímãs artificiais. São aqueles ímãs que são produzidos pelo próprio homem. Na verdade, os ímãs não conseguem atrair todos os metais, bem como os ímãs entre si podem se atrair, mas também podem se repulsar. Como assim? Você aproximar o ímã de um ferro, vai acontecer a atração. Você aproximar um ímã de outro ímã, pode acontecer a atração. Isso vai depender da forma, da posição que você os coloca. Quer dizer, então, Vanks, que um ímã pode repulsar outro ímã? Sem dúvida. Quando a gente estuda eletricidade, a gente trabalha muito com os polos positivo e negativo. A gente percebe um comportamento sempre voltado para a análise do polo positivo e negativo. No caso do magnetismo, no caso do campo magnético, nós vamos analisar polo sul e polo norte. Aí você vai dizer assim, lembrei do polo sul e norte geográfico. Tem alguma relação? Tem. Polo sul geográfico, polo norte geográfico. Polo sul magnético, polo norte magnético. Agora, muito cuidado, porque na hora que a gente vai fazer uma analogia envolvendo essas duas definições, nós iremos perceber que eles não têm uma coincidência no tocante a polo norte magnético ligado a polo sul magnético. Polo norte geográfico, polo sul magnético. A gente vai perceber que existe uma mudança, mas eu não vou falar disso agora para não gerar nenhum tipo de conflito. Vamos passo a passo até chegar nesse momento de comparar o polo norte e sul magnético com o polo norte e sul geográfico da Terra, porque quando a gente estuda magnetismo, a gente vai chamar o planeta Terra de um grande ímã. É isso que a gente vai perceber. Então vamos lá. Polos de um ímã. Assim como na eletricidade nós detectamos e identificamos o polo positivo e negativo, no estudo do magnetismo nós vamos ter o polo sul e o polo norte. Considere um ímã em forma de barra em contato com fragmentos de ferro. Então, você tem aqui uma estrutura como essa, vamos imaginar hipoteticamente que isso aqui seja um ímã. Aqui eu vou chamar de polo norte, aqui eu vou chamar de polo sul. O que é que vai acontecer? Se você pegar vários fragmentos de ferro, ou seja, limalhas, você vai perceber que elas vão ficar concentradas onde? Próximo às extremidades desse ímã, onde nós vamos ter a concentração dessa limalha de ferro que foi atraída. Polo norte e polo sul. Veja, os fragmentos aderem ao ímã mais acentuadamente nas regiões extremas. E essas regiões extremas nós vamos chamar de polos. Polos do ímã. Dá para você fazer a representação? Seria interessante a gente ver uma imagem para poder entender isso aqui de uma maneira melhor. Sem dúvida. Olha lá. Aqui eu tenho uma estrutura que é o seu ímã. Aqui a composição dele, tá vendo a limalha? A limalha de ferro ficou atraída e concentrada onde? Nas regiões extremas. Os fragmentos de ferro foram atraídos e ficaram concentrados nas extremidades desse ímã.
Aqui nós trazemos para você uma ilustração que nos mostra a composição do ímã, como ela deve ser encarada por você. Antes desse desenho, me lembrei de uma borracha. Pois é, eu também, quando criança, e isso faz muito tempo, no século passado, utilizava muito borracha nesse padrão aqui, ainda existe até hoje. O vermelhinho, e teoricamente era para apagar lápis, e o azul, teoricamente, era para apagar a caneta. Mas na prática, o vermelho borrava e o azul rasgava o papel. Então aqui nós temos o ímã suspenso por um cabo aqui, tá vendo? Ó? Direto aonde? Lá no seu centro de gravidade, tá aqui, ó. E está mantendo esse ímã em equilíbrio. O ímã está suspenso pelo seu centro de gravidade, ele vai se orientar por onde? Direção norte geográfico, sul geográfico. O polo voltado para o norte geográfico recebe o nome de polo norte do ímã. O polo voltado para o sul geográfico é o polo sul do ímã. Atração e repulsão acontecerá quando eu apresentar para um ímã um segundo ímã. Como assim? Quando a gente apresenta um ímã para outro ímã, a gente está querendo dizer simplesmente o seguinte: se aproximou. Veja essa situação aqui. Quando eu aproximo polos diferentes, eu vou ter atração. Agora, se eu fizer a aproximação norte e sul, sul-norte, eu vou ter repulsão. Em outras palavras, polos com mesmos nomes, você tem repulsão. Polos com nomes distintos, você tem atração. Veja, quando aproximamos dois polos norte ou dois polos sul, ocorre repulsão. Já entre um polo norte e um polo sul, ocorre atração. Assim, podemos dizer que polos de mesmo nome se repelem. Polos de nomes contrários se atraem. Veja a ilustração. Aqui eu estou aproximando um polo norte de um polo norte. O que está acontecendo aqui? Repulsão. Isso também vai acontecer quando se aproximar um polo sul de um polo sul. Veja, polo sul. Também teremos repulsão. Porém, ao aproximar o polo norte de um polo sul, os ímãs se atraem. Veja, polo sul, polo norte. O que é que nós tivemos aqui? Atração. Recapitulando. Mesmos nomes dos polos, repulsão. Nomes distintos, atração. Inseparabilidade dos polos de um ímã. O que é que significa o termo inseparabilidade? Quando você tem um ímã, e aqui você tem a sua estrutura com polo norte e polo sul, se você fragmentar esse ímã, você não vai ficar com o polo norte isolado e um polo sul isolado. Você vai criar novos ímãs. Você não consegue separar os polos norte e sul numa condição de simplesmente ficar um para um lado e para o outro. Ao partir um ímã transversalmente, deixa eu apagar aqui porque ficou bem em cima do texto. Ao partir um ímã transversalmente, é impossível obter partes com apenas um polo. Então, quando eu divido um ímã em duas partes, eu crio dois novos ímãs. À medida que eu vou dividindo, à medida que eu vou fragmentando, eu vou diminuir as suas características magnéticas, porém, ele continua sendo ímã. Vanks, já que você está falando nesse assunto, existe a possibilidade real de um ímã perder a sua capacidade magnética? Existe. Quando um ímã é submetido a uma temperatura muito elevada ou a constantes choques, ou seja, pancadas, as suas características magnéticas sofrem interferência. Observa-se que cada parte obtida constitui um novo ímã. Eu vou colocar uma ilustração para você, tá? Essa propriedade de criar um novo ímã chama-se inseparabilidade dos polos. Vamos mostrar isso aqui através de uma ilustração. Na parte superior, nós temos lá um ímã maior, lado esquerdo, polo norte, lado direito, polo sul. Fizemos a divisão desse ímã em dois novos ímãs. Eles não criaram polo norte e sul separados. Você criou dois novos ímãs. Se você fragmentar aqui, vai acontecer a mesma coisa. À medida que você vai quebrando, novos ímãs irão surgindo. Ao partir um ímã transversalmente, cada parte obtida será o quê? Constituinte de um novo ímã. Magnetismo terrestre. Quando nós nos referimos ao planeta Terra, nós fazemos uma alusão a esse planeta como um grande ímã. Somente um aspecto a ser citado. No planeta Terra, o nosso norte
geográfico corresponde ao sul magnético. O nosso sul geográfico corresponde, portanto, ao norte magnético. Quer dizer que você está uma troca? Fácil. Mostra isso aqui na prática. A Terra se comporta como um enorme ímã, com o polo magnético sul, localizado nas imediações do norte geográfico. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Polo magnético sul, nas imediações do solo do norte geográfico. Polo magnético norte, localizado nas imediações do sul geográfico. Você vai ver que existe uma leve inclinação, e isso a gente vai permitir você visualizar numa ilustração que a gente vai trazer agora. Vanks, mas a Terra não é plana? Para com isso. Não faça parte desse grupo de maluco que diz que a Terra é plana. Aparecer esse grupo aí, o que mais me assusta é que esse grupo não é pequeno. Isso me deixa muito triste, né? Porque eu imaginava que existia limite para a ignorância, mas não existe. A Terra não é plana. A Terra ela é esférica com os polos achatados. Então veja só, aqui em cima, na parte superior é o quê? Norte geográfico. Aqui embaixo, sul geográfico. Como eu estou citando a Terra como um grande ímã, olha o que está acontecendo aqui. Veja essa estrutura que nós temos aqui, levemente inclinada. Aqui nós temos o sul magnético. Aqui, o norte magnético. Vanks, o que são essas linhas? Essas aqui são as linhas de campo. Essas linhas, elas sabem, irão sempre sair do polo norte para o polo sul. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Igual campo elétrico, igual campo elétrico. Vanks, existe uma relação entre eletricidade e magnetismo? Total. Por isso que nós temos um termo na física denominado eletromagnetismo. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Bússola. Vanks, mas aí, hoje em dia ninguém precisa mais de bússola, porque basta ligar a internet no meu celular. Ele, através de um aplicativo, vai gerar a localização. Eu posso mandar minha localização para quem quiser saber onde eu estou. Vai, através dos aplicativos, ensinar como é que deve chegar. Pois bem, isso é hoje. Isso é hoje. Imagine nas grandes navegações. Como é que se faria? O procedimento era utilizar as cartas, né? As cartas existentes, no caso aqui os mapas, e fazer uso da análise de estrelas, e quando não tinha estrelas, trabalhar com as bússolas. Normalmente as bússolas são utilizadas. O que é uma bússola? Bússola é uma estrutura que você tem uma estrutura magnética, um ímã, na forma de um losango, e você coloca dentro dessa estrutura, próximo a esta estrutura magnetizada, os pontos cardeais, para que você possa se localizar, que você possa ter uma referência. Hoje em dia, a bússola é pouco usada? Não, continua sendo muito importante, porque nem em todo lugar você vai ter à sua disposição um GPS, à sua disposição o Google para te dizer como é que você deve se deslocar. A bússola é importantíssima. Veja, bússola é um instrumento usado para orientação. Como é que ela é constituída? Você pega um ímã na forma de quê? De losango. Ele fica assim, ó. Que legal, Vanks. Um ímã na forma de losango? Esse ímã a gente vai chamar de agulha. Agulha da bússola, também conhecida como agulha magnética. E ela é montada em cima de um painel onde você marca os 360 graus e também marca os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Veja a ilustração. Tá vendo aqui? Aqui nós temos nessa estrutura a parte do ímã. Com essa estrutura aqui também temos o quê? Os pontos cardeais, ó. Tá vendo? E aqui marcado os ângulos de 360. Não, Vanks, só tem até 340. Raciocínio, rapaz. Cada espaço tem quantos graus? Tem 20. Então aqui nós teríamos a nossa querida bússola. Campo magnético e linhas de indução. As linhas de indução trarão para nós a percepção de como eu estou menos ou mais influenciado dentro de um campo magnético. Quanto mais perto da corrente elétrica, porque a corrente elétrica também gera campo, quanto mais perto do ímã, eu vou estar mais submetido à ação desse campo. Mais próximo e mais distante, essa relação é óbvia, você vai ter menor ou maior influência desse campo. Ao ser colocada nas proximidades de um ímã, a agulha magnética de uma bússola orienta-se em uma direção que varia com a posição da bússola em relação ao ímã. Aí nós vamos falar sobre uma experiência que aconteceu em 1820, que demonstrou na prática
que a bússola sofre influência direta do comportamento elétrico. O que é que você quer dizer com isso? Quando os elétrons se deslocam num fio condutor, ao seu redor se gera um campo magnético. Daí a origem da palavra eletromagnetismo. Isso significa que o ímã influencia o espaço que o envolve por meio da criação de um campo de forças em torno de si mesmo. A corrente elétrica gera um campo magnético. Esse campo é denominado campo magnético. O seu vetor campo magnético nós vamos representar pela letra B maiúscula com a setinha aqui em cima. A cada ponto do campo, associamos uma grandeza vetorial chamada vetor campo magnético. Indicamos pela letra B com a flechinha que vai nos referir a quê? A uma grandeza vetorial. Veja o que é que nós temos aqui. Vetor campo magnético tem as seguintes características. Se liga no que eu vou falar. Direção. A direção do vetor campo magnético é aquela na qual se dispõe a agulha magnética, para onde ela estiver indicando, para o sul, para o norte, para o leste, etc. E o sentido? É aquele para o qual aponta o polo norte. Sentido do vetor magnético é o polo norte da agulha. Ah, entendi. Eu preciso sempre lembrar disso. Sentido, polo norte. Direção é aquela que se dispõe à própria agulha. Linha de indução. Essa linha de indução, na prática, você não enxerga. Por quê? Porque a linha de indução é uma linha imaginária, porque ela vai nos trazer uma relação envolvendo, já que a gente está falando de vetor, o que é que o vetor precisa? Intensidade, direção e sentido. Então, a linha de indução vai me dar a direção e o sentido desse vetor. Porque grandeza vetorial precisa dessas características para que a gente possa fazer a sua própria definição. Vetor campo magnético é sempre tangente à linha de indução, ou seja, toca um único ponto e tem o mesmo sentido que ela. Fica difícil você entender isso aqui sem a representação gráfica. Eu vou trazer isso para você. Observe que as linhas de indução partem sempre do norte do ímã e chegam ao polo sul do ímã. Mostra isso aqui com o desenho, Vancos. Aqui está. Aqui está o ímã. As linhas de indução estão aqui. Para cada ponto a gente tangencia e a gente sempre saindo da onde? Ó, você sai do norte e vai para o sul. Outra coisa muito importante, as linhas de indução elas são independentes, elas não se cruzam, elas não se tocam. E quanto mais próximos você tiver a essas linhas, mais intenso é o campo, maior a influência. O campo magnético existe em uma função de um ímã, que seria a sua fonte original, mas você também pode gerar um campo através da corrente elétrica. Como fazer isso, Vanks? Deixa eu te mostrar. Mas antes de falar dessa possibilidade, eu vou falar da imantação. O que é imantar? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de fazer essa experiência, não na condição de experiência didática, mas uma experiência do dia a dia. Se você pegar uma chave de fenda, um alicate, um martelo e passar nessa estrutura de ferro um ímã, temporariamente esse utensílio vai ficar imantado. Quer dizer, então, Van, que se eu pegar uma chave de fenda, ficar passando lá no ímã e aproximar essa chave de fenda de um parafuso, eu consigo atraí-lo? Sem dúvida. Ah, então é uma ótima ideia. Por exemplo, quando você estiver lá no gabinete do computador, caiu um parafuso lá embaixo, eu passo a chave de fenda no ímã, eu vou lá e busco o parafuso que caiu lá embaixo. É uma boa ideia? Uma péssima ideia. Por quê? Porque esse campo magnético vai alterar o funcionamento da placa do seu computador. Nunca aproxime ímãs de placas eletrônicas, porque eles têm uma capacidade de, criando as linhas de indução, influenciar diretamente no comportamento desses componentes metálicos. Cuidado, não aproxime ímã de computadores, de tablets, etc. Então, imantação vai ser o quê? Aproximar um metal, no caso aqui uma barra de ferro, por exemplo, de um ímã. Ele fica imantado. Se você mantiver o ímã, ele vai ficar imantado o tempo todo. Então vai ser uma imantação permanente. Se você retirar o ímã de perto dele, essa imantação vai perdendo as suas características, a sua condição de influência e você vai chamar de imantação temporária. Veja, o processo de magnetização é chamado de quê? Indução magnética. Como se dá? Aproximação do ímã. Os ímãs podem estar desordenados, assim como quando estuda gases, não tem estruturas desordenadas, os ímãs também. Ou eles podem estar ordenados. Não existe definição para isso, existe simplesmente a análise de um comportamento. Os ímãs organizados e os ímãs desorganizados, ou seja, desordenados e ordenados. Veja o desenho que você vai compreender o que eu estou falando. Aqui está a representação de ímãs elementares desordenados e aqui embaixo de ímãs elementares ordenados. Bom,
Quem foi que ordenou esses ímãs? Quem deixa isso aqui organizadinho é o campo. É o campo magnético do ímã. Veja aqui. Se a barra de ferro se desmagnetiza com o afastamento do ímã, dizemos que a imantação é temporária. Se você não afastar o ímã, vai ser uma imantação permanente. Se a imantação se mantém, dizemos que é permanente. Para que isso aconteça, qual é a condição? Que você não retire o ímã. Algumas substâncias que a gente conhece como substâncias ferromagnéticas, elas têm uma característica de ser muito acessível a esse processo de imantação. Quem são eles? Ferro, cobalto e níquel. Ferro, cobalto e níquel são metais que facilitam muito a imantação. São substâncias ferromagnéticas acrescidas de algumas ligas. O que é uma liga metálica, Vanks? Junção de 2 ou mais metais numa só composição. Aqui eu vou citar um experimento que aconteceu em 1820. Oersted. O que é que ele fez, Vanks? Esse camarada, ele trouxe para nós uma observação importantíssima. O que é que ele percebeu? Ele percebeu que quando a gente aproximava uma bússola de um material condutor, de um fio que passasse por ele, uma corrente elétrica, a bússola sofria alteração. Então ele vinculou ao redor de um fio condutor, gera-se um campo magnético. Por isso o nome o quê? Eletromagnetismo. Quando eu falo em eletromagnetismo, eu estou querendo dizer para você o seguinte, amigo, saiba que a corrente elétrica é capaz de gerar um campo magnético. Ah, quer dizer então que, por exemplo, eu encosto meu braço num tubo de imagem de uma TV e eu percebo naturalmente ali que os pelos do meu braço, caso eles existam, eu noto uma sensação diferente. Aquilo ali é um campo magnético? Sim. Quando você utiliza o celular, você gera um campo eletromagnético próximo ao seu cérebro? Sim. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer a você que a médio e longo prazo, certamente existirão problemas ou sequelas. A gente submeter o tempo inteiro um campo eletromagnético perto de nós, o celular o tempo inteiro. Isso aí certamente, para alguns, irão ter no futuro alguma complicação. Não precisa ser cientista, não precisa de fazermos experiências, é só você entender. Se eu tenho um campo eletromagnético criado e eu sei que aquelas estruturas que estão no seu interior sofrem influência deste campo, nós, dentro desse campo magnético, seremos influenciados. Óbvio que iremos ser influenciados. Então fique atento, você que fica diuturnamente ligado a um equipamento que gera esse tipo de campo, no caso, seu celular. Vamos ver aqui o que é que o dinamarquês Oersted fez? Oersted fez o seguinte, em 1820, esse dinamarquês pegou uma bússola e aproximou essa bússola de um fio condutor. O que é que ele percebeu? Quando ele aproximava do fio condutor, ou seja, quando ele deixava passar a corrente, a bússola mudava de posição. Era como se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, antes da corrente elétrica passar, a minha agulha magnética era nessa posição. Submetida a uma determinada corrente, ela mudava de posição. Essa afirmação permitiu que Oersted dissesse o que para nós? A passagem de corrente elétrica por um fio condutor gera um campo magnético. Veja, toda corrente elétrica origina no espaço que envolve um campo magnético. Quer dizer então que a eletricidade é capaz disso? Sim. Olha o experimento dele aqui na prática. Eu aqui trouxe para você uma bateria, que é um gerador, né? Transforma energia energia química em energia elétrica. E aqui a chave está aberta. A chave aberta não passa corrente. Olha o comportamento do ímã aqui. Como é que está a posição da agulha magnética? Olha a posição dela, consegue visualizar? Pois bem, eu vou fechar essa chave. Quando eu olho para esse experimento com a chave aberta, eu estou vendo que existe um alinhamento, né? Está aqui o alinhamento da bússola. Agora eu vou fechar essa chave. Veja o que está acontecendo agora. Ao fechar a chave, o campo foi criado, porque a corrente elétrica começou a fluir nesse fio condutor. Olha o comportamento da bússola, que estava alinhada no primeiro momento, tá vendo aqui? E aqui ela já está o quê? Numa posição diferente. Com a chave fechada, você consegue perceber que a corrente elétrica criou um campo magnético ao seu redor. Isso foi a experiência de Oersted em 1820. Vale até hoje? Sem dúvida. O
campo magnético é gerado por uma corrente elétrica que percorre um material condutor. Então, essas características do campo magnético, nós vamos trabalhar com elas, nós vamos trabalhar com com valores numéricos que irão surgir para nós aqui. Então, olha só o que é que eu vou te apresentar aqui. A direção, nós já comentamos agora há pouco, perpendiculares, né? E o sentido é o dado pela régua da mão direita. Vanks, o que é essa história de régua da mão direita? Quando você pegar a sua mão direita, fechar, deixar a mão entreaberta, o seu polegar vai indicar o sentido da corrente, enquanto que os outros dedos que estão na linha horizontal irão indicar o campo. Olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó, a régua da mão direita? Você pega a mão e deixa nessa posição aqui. O seu polegar vai indicar o quê? A corrente. E ao seu redor, o que é que seria ao redor? Esses dedos aqui, indica quem? Indica o campo. Isso é a régua da mão direita mostrando para nós que a direção, ela é sempre o quê? Perpendicular ao plano. E o sentido é o dado por essa ilustração que a gente está trazendo aqui para vocês. A regra da mão direita. Lembre-se, polegar é a corrente. Os seus outros 4 dedos irão representar quem aqui? O próprio campo. Como se fazer para calcular o vetor campo elétrico? Como é que eu vou fazer para descobrir isso? Olha para cá. B igual a U vezes I sobre 2πr. Bom, o que é esse U? Permeabilidade magnética. Aqui é dado uma constante. No vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. O que é I? É a corrente. O que seria o R? A distância. Se você der uma olhadinha com bastante clareza, 2πr é o quê? Vanks, 2πr é o comprimento da circunferência. Muito bem, isso é muito observador. Então veja só, quais são as unidades aqui? Para o campo nós iremos utilizar, para o vetor B, vamos usar a unidade Tesla. O I de corrente a gente utiliza ampere. O R, que é a distância, a gente vai chamar de metro. E a unidade da permeabilidade, Tesla vezes metro dividido por área. Vanks, isso aqui é uma constante? É, para cada meio uma constante. No vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética é uma constante no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Está aqui, ó. Isso aqui é dado no exercício.